Olá, olá, meus alunos. Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E na aula de hoje continuaremos a nossa jornada pelo direito contratual. Exatamente. Seguimos aqui os trabalhos falando sobre a teoria geral dos contratos, um tema realmente extenso, não à toa. Estamos na décima parte, mais um tema muito importante para concursos públicos. Por isso, sendo ele um tema muito teórico, é importante que façamos essa divisão organizada, didática, para compreender tema a tema, resolvendo questões e assim auxiliar efetivamente nos seus estudos preparatórios para concurso, ok? Chegamos na nossa décima aula, décima parte dos estudos da teoria geral dos concursos e nesta aula, especialmente, trabalharemos um tema extremamente relevante, nesta e na próxima aula. Estou falando dos vícios redibitórios e da evicção. Tudo que nós vimos até agora tem a sua importância, é evidente. Nós não perderíamos tempo trabalhando aquilo que é quase improvável de cair na sua prova. Tudo que nós trabalhamos tem a sua importância, desde a parte principiológica, de classificação, de formação dos contratos, mas o que nós vamos ver nesta e na próxima aula, sem dúvidas, é o ponto de destaque dentro da teoria geral dos contratos. Vício redibitório e evicção. Dois temas muito cobrados em concurso público. Eu até te desafio a acessar esses sites de questões e fazer uma busca rápida ali por direito civil, contratos, evicção e vício redibitório, e você facilmente notará a quantidade de questões envolvendo os temas. Ok? Então, bastante atenção no que nós vamos trabalhar nessas duas aulas, desde conceito, requisitos, efeitos, distinções. Muita atenção, porque se no seu edital cobra contratos, é muito provável de cair na sua prova vício redibitório ou evicção. Ok? Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, falaremos especificamente sobre os vícios redibitórios. Você sabe o que é vício redibitório? Você sabe o que é um vício redibitório? Então, tome nota. Vício redibitório é um defeito material, oculto, em determinada coisa que foi adquirida por contrato, em regra comutativo. O vício redibitório é um defeito material, porque ele atinge a estrutura da coisa. Que coisa? Aquela que foi adquirida por contrato, em regra, comutativo. Note só o que colaciono aí no seu material, aqui no nosso slide. Vício redibitório é o defeito oculto. Dois pontos que você precisa guardar. Trata-se de um defeito material, portanto, estrutural, sobre a coisa. Defeito estrutural. Professor, isso é importante? Sim, é importante, porque aqui está o ponto distintivo entre vício redibitório e evicção. Pois, quando falarmos sobre evicção, também a identificarei como um vício, mas um vício sobre o direito que se está transmitindo por via de contrato. Direito de propriedade, direito de posse. No caso específico do vício redibitório, o defeito é material. Portanto, é um defeito na estrutura da coisa que a inutiliza ou que lhe diminui significativamente o valor. E este defeito, aqui no direito civil material, há de ser
oculto. Há de ser oculto. Digo aqui no direito material, pois vocês, quando estudam direito do consumidor, né, com o meu grande amigo professor Silvio Soares, quando vocês estudam direito do consumidor, vocês falam lá sobre vício do produto, e neste contexto das relações consumeristas, aprendem que a garantia cobre inclusive vícios aparentes. Inclusive vícios aparentes. 30, 90 dias são as garantias. A contar da aquisição do bem ou da sua descoberta. Se o defeito era aparente ou se ele era de difícil identificação. Agora, no direito civil material, relações, portanto, em regra paritárias, o vício sobre o qual trabalharemos tem que ser oculto. Então, quando falamos em vício redibitório grave, trata-se de um defeito material, portanto, na estrutura da coisa, oculto, que a inutiliza ou diminui o seu valor da coisa, que foi adquirida por via de um contrato, em regra, comutativo. Lembra-se? Contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes são absolutamente determinadas, portanto, existe uma grande margem de certeza, dando assim segurança aos contratantes, porque eles podem antever as vantagens e desvantagens decorrentes do contrato. Tá? Em regra, vício redibitório, nós só falamos em vício redibitório no contexto dos contratos comutativos. Só que, mais uma vez, em regra, porque já apresentarei para os senhores uma exceção advinda da jurisprudência que estende este regramento a contratos aleatórios. Mas isso, daqui a pouco, falaremos. Ok? Vício redibitório, portanto, o que nós acabamos de falar. Agora, eu preciso entender que o que o Código Civil nos traz é uma responsabilidade decorrente do vício redibitório. O vício redibitório é o defeito material, oculto, que inutiliza a coisa para o fim a que se destina ou lhe diminui o valor. Coisa esta adquirida em regra por contrato comutativo. Quando o legislador trabalha o tema, na verdade, o que ele determina é uma responsabilidade. Diz-nos o legislador que, em regra, o alienante do bem responde por eventuais vícios redibitórios. Portanto, o legislador nos traz expressamente no Código Civil uma garantia. Uma garantia para o adquirente. Por isso, afirmo aqui no slide que a responsabilidade por vício redibitório é uma garantia implícita e imposta ao alienante. É uma garantia do adquirente do bem, implícita ao contrato e imposta ao alienante. O alienante, em regra, responde por eventuais vícios estruturais na coisa que está transmitindo. Esta é uma garantia para aquele que adquire. Para aquele que adquire. Entenda o seguinte, na próxima aula nós vamos falar sobre evicção. E a responsabilidade por evicção também é uma garantia implícita e imposta ao alienante de determinada coisa. Tanto a responsabilidade pelo vício redibitório, quanto a responsabilidade pela evicção, são garantias implícitas, porque não precisam ser expressamente previstas no contrato.
São cláusulas gerais, garantias ex lege e impostas por lei àquele que aliena determinado bem. No caso do vício redibitório, uma garantia que protege o adquirente de eventuais defeitos materiais. E já na evicção, uma garantia que protege o adquirente de eventuais defeitos de direito. Vício redibitório, defeito material. Evicção, defeito jurídico. A responsabilidade, tanto pelo vício redibitório quanto pela evicção, portanto, garantias implícitas, pois são cláusulas gerais, não precisam ser expressamente previstas no contrato, impostas por lei a alienante de determinado bem corpóreo. Ok? Essa responsabilidade decorre da lei, portanto, ela é ex vi legis. E agora eu reservei aqui nos nossos slides um quadro em branco. Por quê? Porque eu preciso fazer uma reflexão rápida com os senhores. Você já estudou sobre os defeitos do negócio jurídico? Os defeitos do negócio jurídico, vícios de consentimento, vícios sociais, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. No caso, vícios de consentimento, fraude contra credores, simulação, vícios sociais, defeitos que geram anulabilidade, no caso da simulação, nulidade do negócio jurídico. Recorda-se dessa matéria lá da parte geral? Pois bem, agora em direito contratual, e feita essa apresentação dos vícios redibitórios, gostaria de te questionar uma coisa. Qual é a diferença entre vício redibitório e erro? Qual a diferença entre vício redibitório e erro? Você sabe que o erro é um defeito do negócio jurídico. E quando falo erro da coisa, existe ali no bem que se adquire uma falsa percepção do bem. E este erro pode gerar anulação do negócio jurídico. E agora nós estamos falando sobre vício redibitório, que é um defeito da coisa. E aí? Qual a diferença entre erro e vício redibitório? Você não pode, de forma alguma, confundir esses institutos. Tá? Muitos doutrinadores têm envidado esforços e têm dedicado parte de seus manuais de direito civil a diferenciar tais institutos. E isso, de certa forma, tem chamado a atenção das bancas e, consequentemente, tem caído em concursos públicos. E você precisa saber, portanto, a diferença entre esses dois institutos. Lá na parte geral do Código Civil, a gente estuda a famosa escada pontiana. Aprendemos à luz da doutrina de Pontes de Miranda que todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos. Primeiro plano é o plano da existência, primeiro degrau. Segundo plano é o plano da validade. E terceiro plano é o plano da eficácia. Planos do negócio jurídico. Degraus da escada pontiana. Tá? Uma tese importantíssima dentro da parte geral do Código Civil. Costumo dizer para os meus alunos lá na faculdade:
Tem como aprender a parte especial do direito civil sem a parte geral? Tem. Até tem. Agora, sem dúvidas, se você conhecer bem a parte geral do Código Civil, o trabalho com a parte especial será significativamente facilitado. Significativamente facilitado. Ok? Escada pontiana, tema muito importante da parte geral, inclusive para os estudos da parte especial. Várias vezes na minha aula, em parte especial, lá no direito das obrigações, no direito contratual, até mesmo no direito de família, no direito de sucessões, faço menção a essa tese do renomadíssimo doutrinador Pontes de Miranda. E ela é o canal para diferenciarmos agora erro de vício redibitório. Quando estudamos o tema, a gente aprende que todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos. Plano da existência, elementos essenciais para que o negócio exista. VOAF, vontade, objeto, agente e forma. Existindo o negócio jurídico, agora partimos da análise da sua validade, em que nós vamos qualificar esses elementos. Para que o negócio exista, precisamos de vontade. Agora, para que ele seja válido, essa vontade tem que ser livre e desimpedida. Para que o negócio exista, eu preciso de um objeto. Agora, para que ele seja válido, esse objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Para que o negócio exista, eu preciso de agente ou agentes. Para que ele seja válido, esses agentes devem ser capazes. E, por fim, para que exista, eu preciso de forma. E para que o negócio seja válido, essa forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Se nós tivermos alguma falha em algum dos requisitos de validade, o negócio jurídico será, portanto, nulo ou anulável. Nulo ou anulável. Nulo ou anulável. Nesse contexto aqui, do segundo degrau, é que nós estudamos os defeitos do negócio jurídico, como vícios que podem gerar a invalidação de um negócio jurídico. Mais precisamente, nós temos defeitos, nós temos vícios de consentimento, que são 5, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E 2 vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são defeitos, são vícios que geram a anulação, que podem implicar em anulação do negócio jurídico. Enquanto que a simulação é um vício social que se distingue dos demais porque causa nulidade. Nulidade absoluta. Então, observe, né? Não vou me aprofundar no tema porque nós estamos estudando contratos. Mas observe, erro é um defeito do negócio jurídico. Erro é um vício de consentimento que pode causar anulação do negócio. Erro. Erro é um dos defeitos do negócio jurídico, um dos vícios de consentimento, que, demonstrado no caso concreto, causa anulação do negócio. Vício de consentimento. Portanto, o estudo do erro encontra-se
no plano da validade de um negócio jurídico. Erro pode ser, né, um erro da coisa, um erro com relação à pessoa com quem contrata, mas especificamente o erro sobre a coisa é uma falsa percepção do bem que se está adquirindo. Por exemplo, eu vou comprar determinado relógio, imagino ser este um relógio de ouro, e depois descubro que, na verdade, ele era banhado a ouro. Portanto, tinha uma falsa percepção daquele bem que adquiri. Um vício no consentimento. Observe que o erro é um vício subjetivo. Está relacionado ao sujeito, à psique. É um erro interno. É um vício interno. Eu, adquirente, tinha uma falsa percepção do bem que estava adquirindo. Julgava estar adquirindo um relógio de ouro, quando, na verdade, estava adquirindo um relógio banhado a ouro. E esse vício no meu consentimento pode gerar anulação do negócio jurídico. Anulação. Agora, o vício redibitório, tanto o vício redibitório quanto a evicção, são também defeitos. O vício redibitório, um defeito material, um defeito estrutural, um defeito sobre a coisa. Enquanto que a evicção é um defeito jurídico, um vício no direito que se está transmitindo. Entretanto, esses vícios não se confundem com os vícios de consentimento, especificamente o erro, nem com os vícios sociais que estudamos na parte geral do Código Civil, como defeitos do negócio jurídico. Porque, enquanto esses defeitos do negócio jurídico geram anulação ou nulidade do negócio, portanto, encontram-se no plano da validade, grave. O vício redibitório e a evicção não causam anulação nem nulidade do negócio. Portanto, não influem na validade do bem, mas alteram os seus efeitos. Ou melhor, não influem na validade do negócio, mas determinam ou geram consequências nos seus efeitos. Portanto, o estudo do vício redibitório e da evicção se encontra no terceiro degrau. O estudo do vício redibitório e da evicção se encontra no terceiro degrau do negócio jurídico, qual seja a eficácia. A eficácia. A identificação de um defeito no bem não causa anulação. A identificação de um defeito no direito que se está transmitindo não gera anulação ou nulidade, mas pode trazer consequências com relação à eficácia do contrato, com relação à eficácia do negócio jurídico. Primeira grande distinção entre vício redibitório e evicção e os defeitos do negócio jurídico. Agora, especificamente sobre erro e vício redibitório, erro é um defeito do negócio jurídico, portanto, que pode gerar anulação do mesmo, e se configura na falsa percepção do adquirente com relação ao bem que se está adquirindo, ou com relação à pessoa com que se está contratando. Como no exemplo,
julgava estar adquirindo um relógio de ouro e, na verdade, o que eu adquiri de fato foi um relógio banhado a ouro, vício no meu consentimento. O vício redibitório é um defeito na coisa, no bem. Eu adquiri o bem que queria adquirir, portanto, não há nenhum equívoco, não há nenhum problema no meu consentimento. Eu adquiri o bem que queria adquirir, efetivamente. Entretanto, este bem possui algum defeito material que o inutiliza para o fim a que se destina, ou lhe diminui significativamente o valor. E antes desse cenário, eu não vou buscar anulação, porque não tem um defeito do negócio jurídico. Eu vou buscar a garantia que o legislador me concede frente a vícios redibitórios. Eu comprei um Rolex de ouro e, de fato, o bem que eu recebi era um Rolex de ouro. Portanto, não tem vício no meu consentimento. Entretanto, neste relógio havia um defeito. E ele simplesmente não funciona. Ou logo depois que eu recebi, parou de funcionar. Por causa de um defeito oculto que já existia antes da tradição, antes do bem me ser entregue. Perceberam? Portanto, identificado o conceito de vício redibitório, vício oculto, material, que inutiliza a coisa ou lhe diminui o valor, coisa essa que foi adquirida por contrato comutativo, em regra. E identificado que a responsabilidade pelo vício é uma garantia do adquirente, que é implícita, portanto, cláusula geral, não precisa ser expressamente previsto no contrato, e imposta ao alienante do bem. Não se esqueça. Vício redibitório não se confunde com erro. Erro é um vício de consentimento que pode gerar anulação, que pode causar a anulação do negócio jurídico. Vício redibitório. E não só o vício redibitório, também a evicção. São defeitos, no primeiro caso, um defeito no bem, no segundo, um defeito no direito, pelos quais o alienante responde. Portanto, essa responsabilidade do alienante por vício redibitório e evicção insurgem na nossa legislação como garantias. Garantias do adquirente. Do adquirente de determinado bem. Garantias do adquirente de determinado bem. Não causam anulação, não causam nulidade. Geram responsabilidade. Geram responsabilidade para o alienante. Portanto, influenciam na eficácia. Terceiro degrau da escada pontiana. Perfeito? Ok. Feita essa introdução, agora sim, estamos aptos a trabalhar cada um desses temas. Individualmente, a começar pelo vício redibitório. Pelo vício redibitório. Observem o conteúdo do artigo 441 do Código Civil. Abra aí o seu código.
artigo 441 do Código Civil, o legislador nos traz a seguinte redação: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. Daí o conceito que apresentei. Vício redibitório é um vício ou um defeito material oculto que existe em coisa que foi adquirida por contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor. Tá? Esta garantia por vício redibitório, que possibilita ao adquirente enjeitar, mas não só enjeitar, mas também abater o preço. Nós já vamos falar sobre isso. Esta garantia, ela está fundada em duas premissas. Primeira, na ideia do paralelismo entre as prestações. Nós sabemos que o contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes estão absolutamente determinadas, de modo a nos permitir, com uma ampla margem de certeza, antever as vantagens e desvantagens para cada um. Quando estudamos os contratos comutativos, a gente aprende que essas prestações devem guardar um certo equilíbrio. Na verdade, o contrato comutativo, que em regra também é sinalagmático, portanto, ambas as partes têm prestações a serem cumpridas, ambas as partes são devedoras e credoras recíprocas. Essas prestações recíprocas devem guardar um certo equilíbrio. Sob pena de não ser este um contrato sinalagmático, sob pena de existir aqui algum vício de consentimento, que possibilita, então, a anulação do negócio jurídico, ou sob pena de existir no bem que está sendo transmitido algum vício redibitório. E isso trazer uma garantia para o adquirente. A ideia é simples. Se o bem que eu pretendo adquirir vale 50 mil, o preço que eu vou pagar tem que ser razoavelmente equilibrado. Um pouco menos, um pouco mais, a depender das negociações. A minha prestação é entregar o dinheiro. E a prestação do alienante é me entregar o bem. E essas prestações devem guardar um equilíbrio, paralelismo das prestações. De modo que, se após receber o bem, identifica um vício que já existia, que inutiliza o bem, ou lhe diminui o valor, percebam que a minha prestação estava excessivamente onerosa, ou foi excessivamente onerosa, em comparação com a prestação do alienante que me entregou a coisa. O preço que eu paguei foi superior ao que o bem efetivamente valia. Significativamente superior. Nossas prestações estavam, ou estão, portanto, desequilibradas. Esta garantia implícita e imposta pela lei ao alienante existe primeiro para resguardar esse princípio do paralelismo entre as prestações recíprocas. Nos contratos sinalagmáticos e comutativos, ambas as partes têm prestações, e essas prestações devem guardar um equilíbrio. A existência de algum defeito no bem entregue causa desequilíbrio. O bem entregue
custava menos, bastante, bem menos, do que o valor que por ele foi pago. Por isso é justo. Agora que o adquirente descobriu o vício, rejeitar a coisa. Privilegiando o princípio do paralelismo. Além disso, outro fundamento dessa garantia é o princípio da garantia. A ideia de que o alienante deve fazer boa a coisa que está transmitindo. Vou te vender o meu microfone. Só que tem um detalhe, ele não funciona, tá? Se eu te vender ele, sei lá, por R$10, por R$15, né? Talvez faça sentido. Você sabendo que ele não funciona, talvez faça sentido, porque assim você utiliza o fio dele para alguma coisa. Né? O aro, sei lá. Né? Sua criatividade aí na reciclagem de bens que já não servem mais para a finalidade que foram criados, para a qual foram criados. Agora, se você está me pagando um valor normal para um microfone usado, eu devo fazer boa a coisa para o fim a que serve. Eu respondo por eventuais vícios que já existam. Eu tenho que fazer boa a coisa que eu estou alienando. Portanto, essa garantia que é implícita, nós não precisamos colocar, não preciso colocar no nosso contrato que eu, Stanley, garanto eventuais vícios que já existam no microfone que eu estou vendendo. Não preciso colocar isso no contrato. A lei determina a existência desta garantia, que é sua, impondo-me a responsabilidade, impondo-me alienante a responsabilidade por eventual defeito existente. Fundamento. Nossas prestações devem estar equilibradas. O bem que eu estou te vendendo deve valer aproximadamente o preço que você está me pagando. Se eu te vendo ele estragado, você me pagou, a sua prestação foi muito onerosa. Você me pagou muito mais do que o bem valia. E, além disso, o alienante deve fazer boa coisa para o fim a que se serve. Ok? Perfeito. Identificamos aqui o conceito. Fizemos a distinção entre vício redibitório e os defeitos do negócio jurídico. Agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo. Já estamos aqui aproximando de 38 minutos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo. Você vai lá beber uma água, tomar um cafezinho. E aí voltamos no segundo bloco. Não perca, tá? O tema é muito importante. Voltamos para o segundo bloco, em que nós vamos falar sobre os requisitos para a configuração desta responsabilidade do alienante. E também falaremos sobre as ações edilícias e os prazos decadenciais para pleitear a garantia prevista na lei. Ok? Muito importante esta e as próximas aulas, portanto, não perca. Vá lá, tome um cafezinho, tome uma água e volte já já para a continuidade das nossas aulas. Ok? Até daqui a pouco. Clique lá.